receber o veredito. É aonde as pessoas serão julgadas conforme estão escritas as suas obras no livro. E quando se abrir o livro, diante do trono branco, ninguém poderá dizer, mas eu não ouvi a palavra, eu não sabia da verdade. Ninguém falou do amor de Cristo para mim, eu sou inocente. Não. Por quê? Porque nesse dia você terá a sua consciência de que você ouviu a palavra, alguém falou de Jesus para você, você vai vir à tona na sua mente até o nome das pessoas que pregaram o evangelho para você e que você rejeitou. Então é algo que ninguém poderá se excusar diante deste juízo final. Isso quer dizer que no dia do Senhor, o mundo iníquo será julgado e todo pecado será definitivamente punido. É quando Deus vai punir os pecadores. E aqui não tem escapatória. Mas, é uma pessoa que ficou um certo tempo na igreja, mas se desviou do caminho, não foi até o final com Cristo, será julgada. E diante desse julgamento, diante do que está escrito na palavra de Deus, irmão, ninguém será absolvido, sendo que as suas práticas, as suas atitudes aqui, não esteve em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. E diz a Bíblia que tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. Então é o dia da colheita, é o dia do julgamento final, é o dia da justiça de Deus que vai agir com retidão. Ninguém vai dizer, olha, eu sou inocente. Por quê? Porque a sua própria consciência o julgará, que ele não é inocente. Agora, veja bem, sobre esse dia do Senhor, veja o que está escrito em Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18, do dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Que isto fala conosco hoje? Se o dia está perto, eu preciso me preparar para esse dia. Porque se ele vir a mim de improviso, não vai ter como eu me ter por excusado. Mas eu não sabia, eu nunca ouvi as verdades do Evangelho. Ninguém passará diante dos olhos do Senhor como inocente. Então, aí está escrito, o dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Irmão, isso aqui é a Bíblia que está falando. Se o homem recusar estas verdades aqui, ele está recusando a Deus, porque o dia do Senhor e a voz do dia do Senhor está perto. Ali diz, amargamente clamará ali o homem poderoso. Os mais poderosos deste mundo, eles vão comparecer diante desse juízo para receber o veredito, ou condenação ou absolvição. No verso 15 diz assim: aquele dia é um dia de indignação. Então veja, esse dia da ira de Deus é o dia da indignação. Deus fará descansar a sua indignação sobre essa terra. Dia de angústia e de ânsia. Você vê que não fala de um dia normal.
não fala de um dia de alegria, de bênçãos, mas um dia de cobrança. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o dia de receber o pagamento. As pessoas plantaram, as pessoas vão colher o que elas semearam. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então vai ser o dia da angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação. Por que alvoroço? Quando o juízo de Deus começar a punir os culpados, quando o dia da desolação chegar, irmão, vai ser um dia terrível, como nunca antes houve. Antes aconteceu, e nem depois desse dia, diz a Bíblia, que haverá um dia semelhante a esse. É o dia da vingança do nosso Deus, o dia da cobrança. É o dia que Deus vai acertar contas com a humanidade. E dia de trevas e de escuridão. Ou seja, se não bastasse o juízo de Deus sobre a terra, a natureza vai entrar em ação. Por exemplo, vai ser dia, só que vai ser um dia de trevas. Ou seja, vai escurecer, o sol vai desaparecer, a lua vai desaparecer, vai ser um dia de obscuridade, de trevas, de escuridão. Ali diz, um dia de nuvens e de densas trevas. É a Bíblia, está profetizando isso. No verso seguinte diz, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Nós vimos nesse vídeo aí algumas destruições, só que não é semelhante o que vai acontecer e que está registrado no livro do Apocalipse. Vai ser um dia de destruição total. O verso 17 diz assim, e angustiarei os homens. Virá um grande temor e de angústia sobre todos os homens, e eles andarão como cegos. Interessante que esse dia, que a Bíblia diz o dia do Senhor, não é um dia de 12 horas, ou um dia e uma noite, 24 horas. Quando fala dia aí, é que chega para toda a humanidade um período de tempo. Eu não sei quanto tempo durará o dia do Senhor. Quando a Bíblia fala dia do Senhor, não está falando um dia simplesmente de 12 horas, porque passa rápido, né? Não é isso não. Diz a Bíblia, angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Você vê que é agora o dia de receber a recompensa. Eles rejeitaram a Deus, eles rejeitaram a Cristo e eles pecaram contra o Senhor. E a Bíblia diz, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Então isso é muito sério. Isso tem que trazer em nós, irmão, um temor muito grande. E não é ter medo do dia do Senhor. Sabe por quê? A igreja não passará por esse dia. Pastor, mas por que então se faz necessário a gente aprender e saber que o dia do Senhor virá? Para você se preparar antes. Para você não deixar para se preparar depois que Cristo voltar. Porque depois do arrebatamento da igreja, você sabia que vai ter mais crentes na igreja do que hoje, nos dias atuais? Por quê? Porque depois do arrebatamento da igreja, muitos vão correr para a igreja para ser crente. Só que aí, esta palavra não terá o mesmo paladar. A Bíblia diz que o Espírito Santo será levado com a igreja. E é o Espírito Santo que hoje
usa a palavra de Deus para falar nos nossos corações. E como o Espírito Santo vai subir com a igreja, essa palavra perderá o seu sabor. Vai ser como que ler um jornal. A palavra não vai surtir efeito. Todavia, as igrejas se encherão de pessoas. Elas vão buscar arrependimento, elas vão chorar, elas vão lamentar. Mas olha para cá, vai ser tarde demais. Então é muito sério. O tempo do julgamento está próximo. E é bom que você esteja preparado. É bom que você esteja preparado. Para Israel, em Amós capítulo 4, versículo 12, Deus disse: olha, Israel, porque assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Olha, se Israel, como nação eleita, escolhida por Deus, até eles passará por esse julgamento, porque Deus não vai poupar ninguém. Hoje nós temos liberdade de não passar por esse dia recebendo Jesus no coração como nosso único e suficiente Salvador. Mas se as pessoas deixarem passar esta oportunidade, não receber Jesus no coração, não receber Jesus como Senhor de suas vidas, infelizmente, o dia da vingança do nosso Deus para essas pessoas será inevitável. Infelizmente. Algum dia você já se viu como um réu e teve que encarar um juiz, irmão? Já aconteceu isso com você? Algum dia você já se viu como um réu e teve que encarar um juiz num tribunal? Isso aí é algo seríssimo. Olha, eu imagino que, por mais inocente que o réu seja, não é confortável ser julgado em qualquer tribunal. Não é. É estarrecedor a pessoa comparecer diante de uma corte, de um tribunal, para ser julgada. Agora você já imaginou a pessoa comparecer diante do juízo divino, do juízo de Deus, aonde ele estará sentado sobre o trono, e ele vai julgar a terra com justiça e retidão. É difícil, irmão, imaginar que nesse dia alguém poderá ser salvo. É muito difícil. Sabe por quê? Escute bem isso. A palavra vale da decisão refere-se a um decreto final do juízo divino. É um decreto final. Interessante que a igreja, ela será arrebatada antes. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estavam, é para os que estão. Não tem condenação. Se o crente que aceitou a Cristo como seu Salvador, for fiel, porque tem que ser fiel até o fim. Fiel até o fim, conforme está lá no Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 10. O que diz lá? Depois você volta aí, cara. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha, está acontecendo muitas coisas estranhas no mundo, mas você não precisa temer nada. Nada temas das coisas que hás de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação, apenas de 10 dias. Mas depois do ponto diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Isto é promessa para aqueles que estão em Cristo. Paulo levantou e diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, que andam segundo esta palavra. Não tem condenação, não tem condenação. Agora a gente tem que entender o seguinte, que as pessoas que estiverem sendo julgadas nesse julgamento final, é aonde aqui, no vale da decisão, que se refere a um decreto final do juízo divino, a Bíblia se refere a um tempo de várias maneiras. Eu vou mostrar. A expressão dia do Senhor é sinônimo de o dia da visitação. Quer ver o que Pedro escreveu? 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu. Ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Gentios aí é aqueles que não conhecem a Deus, que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Eles são considerados os gentios. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, pelo contrário, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação, tá? Pelas boas obras que em vós observam. Sabia que tem gente que no dia do juízo final vai lembrar do nosso comportamento como cristão na terra, e eles vão dizer: olha, rapaz, eu estou me lembrando, aquela vizinha que morava ao lado da minha casa, olha, agora está vindo nitidamente na minha mente, era uma mulher de Deus. Por isso que eu não ouvia xingamentos no seu lar, eu só ouvia palavras de oração, ela cantando os seus louvores. E isso vai vir nitidamente na mente das pessoas. E nesse dia, mesmo elas sendo condenadas, no juízo de Deus, elas vão lembrar das nossas boas obras. Elas vão lembrar das nossas boas obras. Que mais? Será também esse dia do Senhor o dia de Jesus Cristo. Abra lá a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 14. É considerado também esse dia como o dia de Cristo. Como também já em parte reconhecemos em vós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Então, esse aqui é o dia do Senhor Jesus. Por quê? O próprio Jesus disse, o Pai a ninguém julga, mas ele deu todo o juízo ao Filho. Quem vai estar sentado nesse tribunal? Cristo Jesus. Foi ele que morreu por nós. Então ele será o juiz desse trono. E é algo terrível com quem as pessoas terá que tratar. O juízo divino. Abra sua Bíblia também, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver. 1 João 4, versículo de número 17. Nisto é perfeito o amor para convosco, para que no dia do juízo... Gente, a Bíblia está cheia de referências falando do dia do juízo. O dia do juízo. Tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Você lembra quando Jesus disse aos seus discípulos, ele fazendo uma oração: Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas que os livra do mal. Ele diz, eles não são do mundo,
como eu também do mundo não sou. Nós não somos cidadãos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Agora, nisto é perfeito o amor para convosco, disse Paulo, ou disse João o apóstolo, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O que é tenhamos confiança? É você ter absoluta certeza que nesse dia você estará salvo. Irmão, o cristão não precisa temer o dia terrível de Cristo. Sabe por quê? Você tem uma consciência de que você está servindo a Deus de todo o seu coração, que você está obedecendo na íntegra a sua palavra, e você não tem medo de julgamento. Você não tem medo. Por quê? Porque hoje você já está sendo julgado pela palavra. Então é por isso que quando eu venho à igreja e Deus fala comigo, irmão, eu não saio da igreja com a cara feia, não, sisuda, não. Eu saio glorificando a Deus. Isso é prova de que Deus me ama, porque Ele falou comigo através da sua palavra. Outro sim. O grande e terrível dia que Joel profetizou. Olha o que está escrito, Joel capítulo de número 2, versículo de número 31. Vamos ver? Joel 2 e 31. O sol se converterá em trevas. Você vê que vai haver, irmão, coisas terríveis nesse dia que não é dia de 24 horas. O sol se converterá em trevas. E a luz, ou seja, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As pessoas acham que as coisas hoje, né, a natureza, tudo está mudado, e elas ficam pasmadas, vendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Agora imagine, depois que Jesus vir e arrebatar a sua igreja, o que vai acontecer? O sol se converterá em trevas, ou seja, o sol não dará luz, não dará luz. A lua vai se converter em sangue, ou seja, vai olhar, mas é sangue, é sangue. E olha, é o grande e terrível dia do Senhor. Eu tenho muitas referências e eu vou mostrar. O dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 61, versículo de número 2. Vamos ver o que está escrito. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Sabe, todas essas palavras torpes que os ímpios estão proferindo contra Cristo, aquilo que fizeram no carnaval de 2019 lá, você lembra? Pegaram lá alguns bonecos, pegaram lá algumas imagens de Cristo e também de Satã, e fizeram, irmão, a pior. Você sabe que depois que aconteceu aquilo no carnaval em 2019, o Brasil não foi mais o mesmo. A terra, eu vou mais longe, o mundo depois daquilo que aconteceu no carnaval de 2019, o mundo não foi mais o mesmo. Sabe o que é isso? É Deus agora enviando o boleto, a cobrança. Os homens podem falar o que querem, podem pensar o que querem pensar, mas a Bíblia diz que o dia da vingança do nosso Deus está chegando. Dia da vingança. A consolar todos os tristes. Ou seja, isso não vai ser para os ímpios. Isso é a consolação para a igreja. Por quê? Porque a igreja estará isenta desse tribunal, desse juízo.
a igreja, mas é o dia da vingança do nosso Deus para aqueles que rejeitaram a Cristo. O grande dia do Todo-Poderoso. Olha o que diz o Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Vamos ver? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo. Quando diz os reis aí, os homens poderosos, os presidentes de poderosas nações da terra. Então, quando se abrir alguns selos aí e tocar algumas trombetas, a Bíblia diz que esses espíritos de demônio, eles vão fazer prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha. Pastor, que batalha é essa? É a batalha do Amargedon, quando Satanás regimentará todos os demônios a entrarem nos homens grandes de poderosas nações para se levantar contra Cristo na batalha do Amargedon. A Bíblia diz, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Gente, isso aqui não é brincadeira. É um assunto de suma importância para a igreja. Pastor, mas é interessante a gente saber, uma vez que nós não vamos estar aqui, nós não estaremos aqui como igreja, mas nós estaremos junto com Ele no juízo. Por que nós estaremos com Cristo diante do juízo final? Sabe por quê? Se aparecer alguém se excusando e dizendo, não, eu nunca ouvi a mensagem do Evangelho. Logo se apresentará alguém diante dessa pessoa, dizendo, não, eu falei do amor de Cristo para você. Não terá como a pessoa fugir desta realidade. Por isso que a igreja estará com Cristo, não como réu, mas como jurado. Não como réu, para ser julgada, mas como ali jurados para dar o veredito de condenação. É muito séria esta palavra. Que mais? Outras passagens simplesmente se refere a um tempo como o dia de Deus, o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor vem desde o Antigo Testamento. O profeta Amós, por exemplo, falou sobre esse dia, advertindo acerca de seu caráter de juízo, quando os pecados de Israel serão julgados também. Olha o que diz a Bíblia em Amós, capítulo de número 5, versículos 18 ao 20. Diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Você sabe que tem gente que está esperando o dia do Senhor. Mas para quê, pastor? Eles querem combater contra Deus. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor, trevas será e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e encontrasse com ele um urso. Ou seja, não tem por onde correr, não tem por onde fugir. Como que um homem correndo ou fugindo de um leão encontrasse com um urso? Ou como se entrando em uma casa e a sua mão encostasse ali na parede e ele fosse mordido por uma víbora, por uma cobra. O verso seguinte: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa obscuridade sem nenhum resplendor?
sem nenhuma luz. Esse é o dia terrível que está chegando. Daí a importância de nós estarmos preparados, porque esse dia pode chegar, e eu vou mostrar, de improviso. De improviso. Ele vem quando ninguém está esperando. Tá? Não haverá um aviso prévio. Vai ser semana que vem, o dia terrível do Senhor. Não vai ser assim. Outro sim. O profeta Isaías também falou do dia do Senhor como um dia de terríveis julgamentos e de grande destruição. Veja Isaías 13. Isaías capítulo 13, versículo 9 ao 11. Quer ver o que diz? Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. É quando todo pecado terá a justa retribuição. Está escrito aí, para pôr a terra em assolação e destruir quem? Os pecadores dela. Verso seguinte: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplendor a sua luz. Gente, isso aqui é forte. E visitarei sobre o mundo a maldade. E visitarei sobre o mundo a maldade. E sobre os ímpios e a sua impiedade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei os soberbos e tiranos. É quando Deus vem, irmão, e quem acha ou se acha poderoso, né, o bambambam, aquele que tem muita autoridade, nesse dia eles serão abatidos. Toda arrogância humana, todo apogeu de glória do homem, nesse dia se cairá. Então veja bem, isso é o dia do Senhor. O que mais? O dia em que Deus vai julgar o segredo dos homens. Você sabia que tem segredos que estão guardados aí, as 7 chaves? Não tem né? É gente que guarda segredo. Mas a Bíblia diz que Deus trará luz a todas as obras ocultas das trevas. É o dia que Deus vai julgar os segredos dos homens. Romanos 12, versículo de número 16. Vamos ver o que diz. Romanos 12, versículo de número 16. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 12 e 16. Sede unânimes entre vós. Não é esse versículo, hein? Veja que eu acho que está aí por perto. Ou antes ou depois. É o dia em que Deus julgará os segredos do coração dos homens. Está em Romanos, se alguém aí buscar na concordância bíblica, rapidamente colocar aí, o dia em que Deus vai julgar o segredo dos homens, vai encontrar esse versículo. Por que Deus julgará o segredo? Porque tem muitas coisas ocultas, tem muitas coisas escondidas aí, sabe? Tem muitas coisas. E olha, se esse dia a gente pudesse falar dos políticos, encontrou? Sim. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Por quem? Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse Paulo. Deus vai julgar o segredo dos homens. Tem muitas coisas aí, as escondidas.
que você não está vendo, que nós não sabemos, mas nesse dia será revelado todo o segredo dos homens, virá à tona. Tem mais. O dia do abatimento dos orgulhosos. Isaías 2:12. Quer ver? Isaías 2, o versículo de número 12. O que está escrito? Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Ou seja, aqueles que se exaltaram, que se acharam poderosos ou poderosíssimos, serão abatidos até a terra. Então, o dia do Senhor. O dia da assolação do Todo-Poderoso. Joel capítulo 1, verso 15. É muitos versículos. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Olha quantas referências bíblicas falando do dia do Senhor. E é uma exclamação: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O dia abrasador pelo fogo. Malaquias capítulo 4, versos 1 e 2. Quer ver? Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. E eis que o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará ou não deixará nem raiz, nem ramo. Deixa o outro versículo. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus terminou o dilúvio, Deus fez uma promessa para Noé. E Deus disse que jamais destruiria o mundo com água. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse, ele se arrependeu. É uma forma de expressão bíblica, mas Deus disse, eu não vou mais acabar o mundo com água. Mas agora, irmão, vai ser com fogo. Por isso está escrito, eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Vem ardendo. E no verso de número 2 está escrito, olha o que diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O cristão não precisa ter medo desse dia. Quando a pessoa tem medo, tem temor, é porque não está preparada. E aí sim, reside um temor reverente. E sabe qual é o meu maior temor? É você estar pregando para uma igreja, é você estar ensinando para uma igreja, e muitos daquela igreja, no dia que Jesus voltar, ficaram. Não tem decepção maior para um pastor de saber que o seu rebanho não vai subir no dia que Jesus voltar. Então, cuidado. De repente você está brincando de ser crente. De repente você está brincando com as coisas de Deus, empurrando as coisas de Deus com a barriga. Cuidado, porque haverá salvação para aqueles que guardam a palavra, mas Deus punirá severamente os ímpios e os pecadores. Por isso está escrito, para vós que temeis o meu nome, não vai ter condenação. Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, para nós que tememos ao Senhor. Outro sim, o dia de separar os bodes das ovelhas.
Você sabia que esse dia de Cristo, o dia terrível do Senhor, ele vem para separar os bodes das ovelhas? Quer ver o que diz Mateus capítulo 25, os versos 31 ao 41. Vou ler todos eles. Olha o que está escrito. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele. Por que todos os santos anjos com ele? Não está falando aí apenas dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Nesse dia, está se tratando da vinda de Jesus em glória, e a igreja virá com ele. Ele não vem nesse dia para buscar a igreja já foi arrebatada com Cristo, e a igreja virá com ele para esse juízo final. Aí o que ele vai fazer? Verso de número 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele. Olha, imagine a cena. Ele assentado no trono, os seus santos anjos, a igreja como jurada, ali presente. A Bíblia diz que todas as nações serão reunidas diante dele. Aí diz, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Você já pensou o que é isso, irmão? Você já pensou o que é isto? Todas as nações reunidas diante dele, e aí começa a apartar uns dos outros. Ou seja, aqueles que se acharem justo nesse julgamento, se colocará à direita. Outros à esquerda. Vai apartar as ovelhas dos bodes. No verso de número 33 diz, e porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. É por isso que eu sempre fujo da esquerda, meu irmão. É por isso que sempre eu estou fugindo da esquerda. Porque, olha, tudo que você encontra na Bíblia, ele fala, aos que estiverem à direita, à direita, à direita. Agora, esquerda, cuidado, irmão. É só bode mesmo, tá? É só bode. E diz que ele vai fazer essa separação. Ó, vai separar uns dos outros, como se separa as ovelhas do bode. E as ovelhas colocará à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à direita. É por isso que eu sou direita. Os que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por isso que eu disse ontem aqui, que o nosso lugar, Jesus não foi preparar lugar. Sabe por quê? O lugar foi preparado antes da fundação do mundo. E ele vai chegar e dizer, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aí, olha o que vem a seguir. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me hospedaste-me. Verso seguinte. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos, ali diante do juízo, os justos vão fazer uma pergunta. Os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome
e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e hospedamos, ou nu e te vestimos? Eu vou falar, mas o que ele está falando? Nós demos comida para ele, nós demos abrigo, nós saciamos a sua sede, nós hospedamos ele em casa. Quando isso aconteceu? Eles vão fazer essa pergunta. Olha a resposta. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Daí dá para você entender, quando você dá uma cesta básica para alguém, alimenta a fome de alguém, quando você faz uma visita no hospital, visitando alguém, é a mesma coisa que você estivesse visitando a Cristo, estivesse alimentando a fome de Cristo, estivesse abrigando Cristo na sua casa, hospedando Cristo na sua casa. No verso 41 diz: então dirá também aos que estiverem à esquerda. Está vendo, irmão? Quer ficar à esquerda que fica. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Irmão, isso não é brincadeira, é muito forte. Olha, eu estou aqui cheio de referências bíblicas, mas tenho que mostrar mais um vídeo e o tempo, tá? Vamos deixar tudo para a semana que vem. O Novo Testamento também fala do juízo e da esperança de redenção do dia do Senhor. O apóstolo Paulo ressalta que o dia do Senhor virá de forma inesperada para os incrédulos, mas não surpreenderá os cristãos genuínos. Olha o que diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao 10. Só mostrar no telão, porque não vai dar tempo. Diz assim: mas amados, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Ele diz: eu não preciso nem escrever para vocês. E aí ele dá a sua explicação. Verso seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eu pergunto para vocês: você já recebeu a visita de um ladrão que te deu um aviso prévio, dizendo: fecha bem a porta da sua casa, viu? Amanhã, porque eu vou lá amanhã roubar a sua casa. Alguém já recebeu um aviso desse? Porque se o ladrão avisar, a gente vai reforçar as fechaduras da porta, nós vamos pôr vigia, sentinela, nós vamos preparar uma arma, porque o ladrão avisou. Mas está escrito aí que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, ninguém sabe, não sabe o dia, não sabe a hora que ele vai vir. No verso seguinte: porque, ou pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo dando a explicação. Verso seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, vai ser como ladrão para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, os que não conhecem a Jesus. Mas para nós não. Se eu estou esperando Jesus, para mim ele não virá como ladrão. Eu estou esperando ele. Agora, aqueles que não estão esperando, porque tem gente que está vivendo a sua vida aí como se Cristo nunca mais fosse voltar, ou que ele não vai voltar.
Então as pessoas estão vivendo assim. Agora, para nós que estamos esperando a Cristo, Ele não virá como ladrão. Porque nós estamos esperando. Se eu estou esperando, Ele virá dessa forma. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, aqueles que estão lá, sem um conhecimento de Deus, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, o crente não é da noite, o crente é do dia, nós que somos do dia, sejamos sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Você não pode perder, meu filho, a esperança da salvação. Você tem que acreditar. É por isso, irmão, que o cristão tem que fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição no Senhor. Você não pode se desviar do caminho, ainda que gemendo, chorando, como um soldado ferido, sendo muitas vezes perseguido por alguém, sendo achincalhado por alguém, mas você não pode perder a esperança, que é o capacete da salvação. Capacete da salvação. No verso 9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Esse dia não é para nós. Temos que mostrar? Temos. Mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 10 ele diz: que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aleluia! Irmão, isso é tremendo o que Paulo aborda aqui. E para finalizar, 2 Pedro capítulo 3, versos 1 ao 14, só para ler. Não dá tempo, mas amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação, o vosso sincero ânimo, ou ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo em primeira mão isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E as pessoas hoje chegam e nos abordam isso. Mas cadê a promessa de que Cristo vai voltar? Porque está acontecendo coisas terríveis no mundo e Ele não veio até agora. E eles vão chegar até nós dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como que desde o princípio não mudou nada. Estão falando que Ele vai voltar, mas até hoje Ele não veio, nada mudou. Mas olha o que Pedro nos aconselha: eles voluntariamente ignoram isto. Por quê? Porque não conhece a verdade, não conhece a palavra. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Está falando lá do tempo de Noé. Coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reserva como tesouro
e se guarda para o fogo. Ó, fala dos dias de Noé, que aquele mundo de então acabou-se com a água, mas diz que agora está sendo reservado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É quando Jesus vem, irmão. E esses dias eu estava preparando já o estudo da semana que vem, a última segunda-feira agora do estudo, exatamente falando sobre eis que ele vem breve. Ele diz, eis que breve venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E esse dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando o povo se aperceber, eles vão dizer, olha, sumiu algumas pessoas aqui de casa. Cadê meu filho? O esposo desviado vai chegar e dizer, mas cadê a minha esposa? Ela deitou na cama comigo, estou procurando ela nunca saiu sem me avisar. Cadê a minha esposa? Já foi arrebatada com Cristo. Tem muita gente, irmão, que vai desaparecer, por exemplo. Está lá 2 pilotos numa aeronave e quem sabe os 2 cristãos. E de repente os 2 são arrebatados no arrebatamento. E aquele avião fica sem piloto. Desaparece, eles vão sumir, vão desaparecer. O que vai ter de acidentes no dia do arrebatamento da igreja? Por quê? Porque muitos cristãos vão estar dirigindo. Você que faz Uber, fica firme. Porque, ó irmão, aonde estiver um cristão, chegou o momento do arrebatamento, ele é arrebatado. E o carro se desgoverna. Vai ser desta forma. Eu vou mostrar a semana que vem. Então, virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há, vai acontecer o quê? Se queimarão. Irmão, esse dia está chegando. Venha na próxima segunda-feira. Hoje tivemos que mostrar várias referências. E agora nós temos um vídeo. Para finalizar, fechando as cortinas desta segunda-feira, vamos ver um diálogo. Volta lá, volta. Sempre em pecado. Volta lá. E não importa como... Essa natureza pecaminosa está fortemente agarrada em nós. Vivemos sempre em pecado. E não importa como oremos ou nos esforcemos para nos controlar, não podemos alcançar arrependimento verdadeiro. Então essa é a raiz do pecado? Exatamente. Como podemos nos livrar da nossa natureza pecaminosa? O Senhor Jesus disse que voltaria para expressar verdades para julgar e purificar a humanidade. E resolver de uma vez por todas nossa natureza pecaminosa. Você está dizendo que o Senhor retornará para fazer a obra de julgamento e resolver nossa natureza pecaminosa? Exato. Existem muitas profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor para fazer a obra de julgamento. Você pode citar algumas? Eu posso. E chegar-me-ei a vós para juízo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julga os povos com equidade. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17?
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O Senhor Jesus também disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aqui as palavras do Senhor estão nas entrelinhas. Significam que Deus virá nos últimos dias para expressar a verdade, fazer sua obra de julgamento e guiar a humanidade pessoalmente até todas as verdades. Somente isso pode salvar a humanidade da influência maligna de Satanás. Isso é muito esclarecedor para mim. O retorno do Senhor para fazer a obra de julgamento está alinhado com as Escrituras. Sim. Peraí. Como... Algum problema? Como foi que descobriu isso? Por que nunca me falaram isso? Sem a vinda de Deus para expressar a verdade, ninguém ficaria sabendo. Existe uma profecia-chave em Apocalipse. E qual é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que a repetem tanto? Por que isso? Ela dá uma senda às pessoas para acolherem o Senhor. Existe uma senda para acolher o Senhor? Claro que sim. Se você ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas e você tiver certeza no coração de que o que ele diz é a voz de Deus, isso não é acolher o Senhor? Onde eu posso encontrar o que o Espírito Santo diz às igrejas? Por que não ouvi nada disso? O que o Espírito Santo diz às igrejas já está online para todos que quiserem ler. Só acolhi o Senhor porque li as declarações do Espírito Santo. Você acolheu o Senhor? Correto. Verdade. O Senhor Jesus retornou. Ele é Deus Todo-Poderoso na carne. Ele faz a obra de julgamento a começar pela casa de Deus, para purificar a humanidade e nos conduzir para o reino dos céus. E diga-me, como o Senhor faz a obra de julgamento? Entenderá assim que ler umas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Maravilha. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. Em sua obra de julgamento, Deus não esclarece a natureza do homem com poucas palavras. Ele também expõe, trata e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas tais métodos podem ser chamados julgamento. Tal julgamento é tudo que pode subjugar o homem e convencê-lo a se submeter a Deus e verdadeiramente conhecer a Deus. Deixe-me ler o resto. Ok. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Nossa. Como se sente após ler as palavras de Deus? Deus expressa verdades para fazer a obra de julgamento. Isso é profundo. Aí está, irmãos. Então, próxima segunda-feira, nós vamos estar terminando esse tema, Eis que venho sem demora. Então, nós vamos mostrar nas Escrituras, você que acha que Jesus está demorando para vir, você que acha, mas eu estou